Capítulo 692, Negociações. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Durante o tempo na montanha choque do trovão, quando Mukyanil e Pequena Chama tiveram problemas, Lin Ming cuidou de Pequena Chama, até mesmo preparando carne de veado para ela comer. Na vida relativamente longa de um pássaro vermilion, Pequena Chama era apenas uma criança e ainda um tanto ingênua e inocente. Embora Lin Ming só tivesse conhecido Pequena Chama por um breve período de tempo, ele ainda tinha uma boa impressão desse bobo e imaturo pássaro vermilion. Pequena Chama era o pássaro vermilion da vida de Mukyanil. Tanto a besta quanto a pessoa tinham sentimentos extremamente profundos entre si. E agora, Pequena Chama foi realmente tomada pelo palácio do misterioso Yin Yang. O que eles estão planejando fazer com os pássaros vermilion? Lin Ming disse um pouco irritado. Ouvindo as palavras de Mukyanil, o palácio do misterioso Yin Yang estava obviamente se aproveitando da Ilha da Divina Fênix enquanto eles estavam sofrendo, exigindo um preço tão escandaloso. Eles não só queriam os dois pássaros vermilion, mas também desejavam as técnicas secretas da Ilha da Divina Fênix e até tinham pensamentos de anexar sutilmente a Ilha da Divina Fênix. Ouvindo Lin Ming falar, um traço de tristeza passou pelos olhos de Mukyanil. Ela disse, eles querem os pássaros vermilion para extrair sua essência sanguínea e transplantá-la nos corpos dos discípulos do palácio do misterioso Yin Yang. Depois dos pássaros vermilion, eles vão querer o Luan Azul para transplantar sua essência sanguínea em suas discípulas. Hoje em dia, nós temos que negociar o preço que temos que pagar para o palácio do misterioso Yin Yang. Porque não temos outra escolha, somos forçados a ceder continuamente. No entanto, mesmo quando damos uma polegada, eles querem tomar uma jarda. Antes que a Ilha da Divina Fênix se refugiasse no palácio do misterioso Yin Yang, eles ainda não haviam conversando sobre os recursos e as habilidades secretas envolvidas. Esse tipo de negociação era de interesse significativo para ambas as seitas, e elas seriam frequentemente conduzidas de forma longa e cansativa. Mesmo ter conversas por um ano inteiro não seria estranho. Nos últimos meses, o palácio do misterioso Yin Yang já havia negociado com a Ilha da Divina Fênix mais de 20 vezes, analisando repetidamente os detalhes. De um modo geral, a Ilha da Divina Fênix teve que sofrer perdas crescentes. Porque eles eram mais fracos, eles não tinham escolha senão sofrer esses insultos nas negociações. Lin Ming franziu o senho. Então foi isso. O palácio do misterioso Yin Yang agora tinha dois pássaros vermilion. A essência sanguínea de um pássaro vermilion era extremamente preciosa. Não era um exagero dizer que uma ou duas gotas dessa essência sanguínea, combinadas com algum talento e habilidades secretas, seriam capazes de treinar um discípulo da Ilha da Divina Fênix em uma potência do reino núcleo rotativo. Foi por causa dessa essência sanguínea do pássaro vermilion que Lin Ming conseguiu tirar Qin Xingchuan do precipício da morte. A essência sanguínea era incomparavelmente preciosa, fosse para um artista marcial ou besta santa. A essência sanguínea do pássaro vermilion na Ilha da Divina Fênix só era retirada quando um pássaro vermilion se aproximava do fim de sua vida útil natural. Mesmo assim, isso era apenas de 20 a 30 gotas de essência sanguínea. Em um pássaro vermilion com vitalidade vibrante, a Ilha da Divina Fênix não arriscaria danificar sua vida a fim de extrair sua essência sanguínea. Afinal, a essência sanguínea era extremamente difícil de recuperar. Extrair uma gota significava que havia uma gota a menos. Especialmente Pequena Chama. Pequena Chama era tão jovem, apenas como poderia suportar ter sua essência sanguínea extraída. Quanto mais jovem um pássaro vermilion, mais frágil era.
Se alguém extrai-se sua essência vital, então não apenas sua vida útil diminuiria, mas também afetaria muito sua força. Talvez o pássaro vermilion possa até mesmo morrer diretamente. Olhando para os olhos avermelhados de Mukyanil, Lin Ming de repente ficou furioso com a pura raiva. Yuer, você disse que eles estavam tentando anexar a Ilha da Divina Fênix sutilmente. Apenas o que está acontecendo. Mukyanil suspirou. Ela disse, o método de cultivo do Palácio do Misterioso Yin Yang é focado em Yin e Yang, tendo ambos os elementos se complementando. Como tal, eles se especializam em energia de origem do atributo água e fogo, que é semelhante ao método de cultivo com atributo gelo e fogo da Ilha da Divina Fênix. Nos últimos meses, houve alguns discípulos do Palácio do Misterioso Yin Yang que talvez usaram a tentação de benefícios, coerção, intimidação ou talvez até mesmo drogas, mas, as discípulas da minha Ilha da Divina Fênix, elas fizeram sexo com eles. Ambas as partes ultrapassaram um caminho sem volta, e então se casaram. Mukyanil teve um gosto muito ruim em sua boca quando falou disso. Na verdade, apenas cerca de metade dos discípulos da Ilha da Divina Fênix foram enganados de alguma forma. A outra metade foi completamente voluntária. Ou pelo menos eles fizeram isso com uma resistência hesitante. A Ilha da Divina Fênix ainda era uma seita de 4º grau. Na verdade, agora eles não tinham muitos recursos de treinamento, formações de matriz de prática ou jardins medicinais, até mesmo a terra espiritual sob seus pés, a montanha pequena Andorinha, era igual apenas à terra espiritual de uma seita de 3º grau. Em condições tão difíceis, como eles poderiam atrair novos discípulos? Sem mencionar que a Ilha da Divina Fênix também estava enfrentando uma crise abrangente, a região demoníaca do Mar do Sul, até mesmo sua própria existência estava em um estado precário. A maioria dos discípulos da Ilha da Divina Fênix eram em sua maioria mulheres. Apesar de serem artistas marciais, elas ainda eram naturalmente de coração mole, elas precisavam se sentir protegidas pelos outros. Mudando de um lugar para outro como nômades desamparados, numa situação em que a morte se aproximava delas, tornava muito fácil para elas serem comovidas por conversa doces e pelas palavras melosas dos homens. Desde os primeiros toques de amor até a cama, elas finalmente ficam confusas sobre o que queriam e acabavam se casando. Assim, nos últimos meses, muitas discípulas da Ilha da Divina Fênix perderam repetidamente sua virgindade. Algumas delas estavam até grávidas. Uma vez que elas se casassem, elas naturalmente ficariam no Palácio do Misterioso Yin Yang com seus maridos. Um motivo era que o Palácio do Misterioso Yin Yang era muito mais forte, outro era que se eram suas matrizes de prática, recursos ou terra espiritual, tudo era de grau superior, melhor ainda do que quando a Ilha da Divina Fênix estava no auge. Se isso continuasse, então a Ilha da Divina Fênix logo estaria vazia. E o problema mais exasperador era que os discípulos do Palácio do Misterioso Yin Yang escolheram as mulheres mais extraordinárias e bonitas para perseguir. Eles não considerariam aquelas garotas que eram menos afortunadas, ou talvez pudessem até dormir com elas e abandoná-las depois. Yuer, você disse que eles usaram drogas. A voz de Lin Ming ficou extremamente fria. Houve 2 que usaram drogas. Nós investigamos isso e pedimos que esses 2 canalhas fossem punidos. Mas eu não tenho ideia do que o Palácio do Misterioso Yin Yang fez com eles depois. Quanto essas 2 garotas que sofreram, elas não persistiram e, em vez disso, aceitaram seu destino. Quando Mukyanil falou isso, ela soltou um suspiro profundo. Ela lembrou que o responsável por lidar com este assunto foi Xingyang e então seu coração se encheu de ódio total.
Ela disse com ódio, o jovem mestre do palácio do misterioso Yin Yang, Xing Yang, tem a intenção de seduzir minha irmã mais nova. Ele quer se casar com ela. Além disso, os mestres do palácio já oficializaram este assunto com a honorável mestra da seita. Embora tenham sido recusados, os dias futuros são longos. Ainda é possível que possa haver algum acidente acontecendo. Muqianyu estava muito preocupada com sua irmã mais nova. Foi por isso que ela pensou por um momento antes de informar Lin Ming sobre o assunto. Ela não mencionou que Xing Yang também a cobiçou, mas apenas o assunto com sua irmã foi o suficiente para deixar Lin Ming furioso. O primeiro a ter relações com as irmãs Mu da Ilha da Divina Fênix seria capaz de herdar uma parte de sua linhagem de besta santa. Para Xing Yang, esse era um plano inacreditavelmente bom. Lin Ming disse, amanhã de manhã, irei ao pico do palácio do misterioso Yin Yang com você. Eu quero ver pessoalmente que tipo de pessoa o jovem mestre do palácio do misterioso Yin Yang é. A voz de Lin Ming estava cheia de um tom dominador que parecia mudar o destino dos outros. Isso veio da crença absoluta em sua própria força. Lin Ming pode não ser oponente para Xianwuji, mas contra o palácio do misterioso Yin Yang, ele não os temia. Essa aura indiscutível aqueceu o coração de Muqianyu. Embora ela não se importasse com o quão forte Lin Ming fosse, que garota não esperava que aquele que ela amava tivesse uma força extraordinária, sendo capaz de protegê-las das dores e problemas do mundo. Os dois não falaram mais. Eles fizeram uma pausa, abraçando um ao outro e aproveitando esse momento delicado enquanto a noite passava em silêncio. De manhã, Lin Ming e Muqianyu levantaram-se cedo da cama. Do lado de fora, o sol estava se levantando e a grama estava cheia de orvalho novo, o ar fresco como se tivesse acabado de ser lavado. Lin Ming abriu a porta e saiu. Não muito longe, ele viu dois homens e uma mulher em pé. Os três tinham temperamentos surpreendentes. Uma garota vestida de azul olhava para Lin Ming, um leve sorriso esboçado em seus lábios enquanto diversão brilhava em seus olhos. Esta jovem era Lan Exayen. Ela estalou a língua enquanto sorria e disse, irmão Lin, passou bem a noite anterior. Ouvindo a pergunta óbvia nessas palavras, um rubor estranho coloriu seu rosto. Ele não queria brincar com Lan Exayen neste momento, então ele simplesmente ignorou essa pergunta. Lan Exayen mostrou a língua, ainda sorrindo diabolicamente como antes. Irmão Lin, esta é a seita em que você cresceu. A Ilha da Divina Fênix. Ao lado de Lan Exayen, Duamukun fez esta pergunta. Antes do sol nascer, ele já havia investigado a Ilha da Divina Fênix e foi capaz de aproximar sua situação. Ele já esperava que a Ilha da Divina Fênix não fosse uma grande seita, caso contrário eles não teriam sido destruídos pela região demoníaca do Mar do Sul. Mas como ele viu seu estado atual, ele realmente não pôde deixar de pensar que eles estavam em circunstâncias extremamente precárias. Havia apenas mais de 1000 pessoas em toda a seita, apenas 10 mestres do reino núcleo rotativo, e apenas 2 mestres na primeira etapa da destruição da vida. Destes 2, um deles já havia danificado sua fonte de vida, ela não tinha muita eficiência de combate. Esta terra temporária era apenas uma terra espiritual de terceiro grau. Dentro do continente do demônio sagrado, isso seria apenas uma pequena seita fora da estrada. Nem sequer tinha um jardim medicinal. Era realmente muito difícil olhar para isso. Como esse tipo de seita poderia criar um gênio tão monstruoso como Lin Ming? Se era do Amukun ou Feng Shen, nenhum deles conseguia entender isso. Milímetro. Lin Ming confirmou. Esta era a sua seita. Lin Ming não tinha muito apego à seita do Vale dos Sete Mistérios.
Mas a Ilha da Divina Fênix, ele realmente pensava neles como sua segunda família. Irmão Lin, se a Ilha da Divina Fênix precisa de algum recurso, podemos ajudar a procurar. Aos olhos de Duamukun, uma seita de quarto grau como a Ilha da Divina Fênix, eram limitados em sua capacidade de ajudar Lin Ming a encontrar recursos. No entanto, seria muito rude convidar Lin Ming para se juntar à sua terra santa do Bosque Divino, assim ele só poderia oferecer ajuda para procurar por recursos a Lin Ming. Lin Ming sorriu fracamente e disse: "Obrigado, irmão Duamu, pelas suas boas intenções. Se eu voltar para o continente do demônio sagrado no futuro, então talvez eu realmente deva aceitar sua oferta." Lin Ming planejava viajar pelo caminho da alquimia a fim de preparar seu caminho para ao abrir os 8 portões internos escondidos, bem como para as 9 estrelas do Palácio do Dale. Quando essa hora chegasse, ele inevitavelmente precisaria comprar certos recursos raros. Se ele tivesse uma rede de conexões e conseguisse pegar emprestada a força de uma terra santa para encontrar recursos, então a estrada de Lin Ming se tornaria muito mais fácil. O irmão Lin é muito humilde. Duamukun sorriu de volta. Neste momento, Mu Yuang, Mu Fengtian e Mu Bingyun vieram andando de não muito longe. Como Lin Ming estava ansioso para ver Mu Qianyu ontem, ele apenas cumprimentou Mu Yuang e os outros, eles nem tiveram tempo para trocar saudações apropriadas. Hoje, Mu Yuang queria falar mais com Lin Ming, mas quando ela viu Duamukun, Feng Shen e Lan Exayen, ela ficou surpresa. Esses três não pareciam humanos. De que raça eles são? De onde vieram? Mu Yuang hesitou por um momento antes de enviar a Lin Ming uma transmissão de som de verdadeira essência. Lin Ming, esses três são seus amigos. Lin Ming assentiu. Sem dúvida, todos esses três tinham grandes origens e histórias por trás deles. Mu Yuang não perguntou mais. O que ela queria fazer era perguntar a Lin Ming que tipo de aventuras ele teve nesses últimos 2 anos e meio, e como ele conseguiu romper para o reino núcleo rotativo tão cedo. Mas neste momento, um barco espiritual veio assobiando na direção deles, descendo na sala de reuniões não muito longe. Quando Mu Yuang viu os símbolos gêmeos de água e fogo no barco espiritual, ela de repente fez uma cara feia. Este era o barco espiritual do Palácio do Misterioso Yin Yang. Naturalmente, eles devem ter vindo à Montanha Pequena Andorinha para negociar. Ela disse a Lin Ming com uma transmissão de som de verdadeira essência: "Lin Ming, você espera aqui. Nós devemos manter silêncio sobre a sua volta em segurança com toda a certeza e não deixar ninguém saber. Caso contrário, outros podem fazer alguma coisa contra você."